Bem-vindos ao canal do Trouxa. Meu nome é Michael Fel, eu sou autor do livro Manual do Trouxa, autor do curso de Beta para Alpha de Liderança, Carisma e Desenvolvimento Pessoal. Ó, tudo isso está no banner do canal, no link da descrição aqui também. O que a gente vai falar hoje, gente? Vamos falar se inteligência emocional existe ou é papinho de coach, né? E se existe, o que é inteligência emocional, né? Então vamos lá, primeira coisa, já vamos direto ao assunto. Aquela abordagem que existem vários tipos de inteligência, tá? Isso é balela, gente. Então você não tem um estudo científico, né? Um artigo que fala, ó, esse tipo de inteligência é diferente de tipo de inteligência. O que a gente consegue, né, objetivamente aqui, entender? Pensa na inteligência como a nossa capacidade de resolução de problemas. O que é resolver um problema? É você superar um obstáculo que pode atrapalhar, né, a sua aquisição de recursos escassos. Então pensa na pirâmide ali das nossas hierarquias, tem esse estudo aqui na descrição também, e atrapalhar o seu desenvolvimento no sentido de continuidade genética, que é o impulso comum aí entre os organismos vivos, né? É você ascender ali, obter recurso e consequentemente fazer cópias dos próprios genes. Lembrando que a natureza funciona em homeostase, né? Ou seja, num equilíbrio natural. Então não é todo mundo que vai querer fazer cópia dos próprios genes, mas existe um impulso de favorecer que outros façam isso e de você buscar um propósito na sua vida, por exemplo, né? Tem muitas pessoas que a missão de vida delas, que elas colocam aí para elas, não é ter filho e ter família, é às vezes você descobrir uma vacina de alguma coisa, é você conseguir abrir o seu próprio negócio e crescer e criar o seu próprio legado. Então tudo isso está dentro desse mecanismo natural de equilíbrio. O que você pode entender então que seria inteligência emocional? A gente tem, né, uma metáfora aí do cérebro trino. Então é uma metáfora porque o cérebro, as camadas dele, ali, as funções deles, elas são interdependentes, ou seja, uma função depende do funcionamento da outra e elas se comunicam, tá? Então você tem uma parte aqui embaixo, ó, que é o seu cérebro mais primitivo, ou cérebro reptiliano, né? Que ele que cuida dos equilíbrios aí da sua função. Então temperatura do seu corpo, quando alguma coisa acontece ali que é interpretado que tem um predador ali, ele vai fazer o seu batimento cardíaco acelerar, você começar a transpirar mais. Então, existem algumas funções aí de sobrevivência que são acionadas por essa parte do cérebro, né, que mantém o seu corpo em equilíbrio. Aí você vai ter no meio ali o que a gente chama de sistema límbico, que é a parte responsável pelas suas emoções. Então, essa parte ela está diretamente ligado a você sentir algo. É importantíssimo que você entenda o básico de neurociência aí, né, de biologia comportamental, porque aí você vai parar de desmistificar os seus sentimentos. Eu sou muito emocionalmente reativo, eu sou muito coração, aquelas besteiras que às vezes você ouve, que as pessoas repetem como se fosse um mantra. E, eu sou assim. Não, você está assim. A única certeza que você pode ter que você é um organismo vivo. Na verdade, a única certeza, a certeza mesmo, é que você é alguma coisa que existe e está ciente disso. A partir daí você pode fazer outras deduções, é claro. Mas para você evitar um equívoco, evite aí que você faça algumas sentenças que eu sou isso, como se fosse algo assim que é imutável. Você é provavelmente um organismo vivo aberto à mudança. Então, aprenda isso, conforme você vai alterando os seus estímulos externos e repetindo esses estímulos, você tem uma questão que chama neuroplasticidade cerebral, que vai diretamente aí estabelecer algumas conexões no seu cérebro, reforçar isso e, em termos práticos, aquela ação que às vezes você precisava fazer muito esforço ali para conseguir executar, vai virando uma extensão sua. Então é assim que você muda um hábito por outro, por exemplo. A inteligência emocional, ela vai estar ligada aí a uma outra parte mais recente aí no cérebro dos mamíferos, que é o córtex,
que é a parte responsável por interpretar coisas, por linguagem, por dar sentido ali aos estímulos que você recebe. Sejam esses estímulos externos ou internos. Então, o que é na prática, de uma maneira objetiva? Inteligência emocional. É a capacidade de interpretar e direcionar as suas emoções de uma maneira que elas potencializem a sua existência e não a sua extinção. Então, um problema que a gente enfrenta hoje é que o nosso meio ele é alterado pela tecnologia também. Então, a gente ainda tem um cérebro primitivo que está respondendo a esse mundo contemporâneo. Então, às vezes, você vai ter uma reação ali emocional que é equivalente a ter um monstro, ter um animal ali feroz que vai te atacar, ou vai atacar ali sua tribo, as pessoas que você ama, e você vai ter que lutar para proteger. Então, você tem essa reação, só que às vezes ela vai acontecer na hora que você está fazendo uma prova para um vestibular, na sua faculdade, na hora que você tem uma apresentação em público, na sua pós aí, por exemplo, na hora que você está num bar e precisa falar com uma garota que você achou atraente ou com um cara que você achou atraente. Então, a mesma reação é a mesma reação, entende? Então, o que é importante aí que você entenda? Que uma vez que você desenvolve a inteligência emocional, você vai falar, pô, emoções, o que são emoções? Neurotransmissores e hormônios que estão ali sendo produzidos no seu corpo com a finalidade de causar uma reação que vai te ajudar a lidar com alguma influência ali do seu meio. Então, não é nada mágico, nada místico. Então, por isso que a interpretação equivocada gera um comportamento destrutivo. A interpretação correta do fenômeno, e é por isso que eu gravo tanto vídeo falando disso, a interpretação correta gera um comportamento benéfico em termos de continuidade genética, de você ascender na hierarquia social, de você conseguir as melhores coisas aí em termos de desenvolvimento pessoal. Então, assim, tem um fundo de verdade nessa parte de inteligência emocional? Tem, só que é muito difundido aí um conceito errado, né? Ou místico até, parece que é um negócio uau. Então, vamos lá, exercício prático aqui pra gente terminar esse vídeo, para você realmente desenvolver isso na sua vida, tá? Você vai precisar descobrir como que você equilibra esse mecanismo primitivo, né? O seu sistema límbico e adequar a interpretação. Para você melhorar a interpretação, não tem jeito, ó. Você tem que ter uma rotina de estudo. Eu só consegui descobrir isso porque eu fui estudar biologia evolutiva. Eu já deixei aqui de recomendação Behavioral Biology, Stanford University. É o curso que o Robert Sapolsky dá de biologia evolutiva, está de graça aqui no YouTube, vai te ajudar a entender isso. Já recomendei o livro dele, o livro Comporte-se também, que você pode olhar. Tem o estudo aí, a meta-análise das nossas hierarquias, da hierarquia das nossas necessidades, tá? Isso também está aqui nos links para você estudar. Então, uma vez que você recebe uma informação que muda o jeito de interpretar as coisas, ó, o seu córtex, ele diretamente influencia o seu sistema límbico e, consequentemente, essa parte primitiva, ela é automática, mas você consegue influenciar ela a partir de uma interpretação. Um estudo que demonstra isso, gente, que é muito legal, foi feito lá nos anos 60, eu não lembro o nome do pesquisador, do médico, né? Naquela época era menos burocrático as coisas, então hoje eu jamais faria um estudo desse, mas ele fez o seguinte, ele pegou um grupo de pacientes e falou, ó, eu vou colocar vocês para tomar uma vitamina e depois vocês falam como você se sente com essa vitamina. Na verdade, a pílula que ele dava para os pacientes era uma pílula de adrenalina, era norepinefrina, eu esqueci o nome da substância agora, mas é comumente conhecida como adrenalina. Então ele dava, né, uma pílula com esse hormônio aí para os pacientes ali que estavam no estudos, né? E aí como que era feito o estudo? Ele deixava o cara numa sala de espera, falou, não, já já o doutor vai te atender, tal. E nessa sala de espera tinha um outro, né, uma outra pessoa ali que era parte do estudo, né, já estava ciente de tudo, e a função dessa pessoa era mudar a interpretação do ambiente que o paciente que tomou adrenalina tinha. Então, como que acontecia? O cara que tomou adrenalina vai começar a vir aquele sentimento, né? Ele sabe de ficar agitado e tal, porque ele tomou aquilo. Né? É igual quando a pessoa toma testosterona, por exemplo, tá tomando bomba aí, e ela fica com a libido altíssima, fica mais agressiva. Isso muda o seu comportamento, objetivamente. Um hormônio.
Você não escolhe o seu comportamento, você não escolhe os seus pensamentos, você apenas manifesta eles. Entenda isso. Então, o cara que estava ali sendo parte do estudo, né, não que tomou adrenalina, o outro, ele fazia assim: ah, que sacanagem, já faz meia hora que eu tô aqui, meu carro vai ser guinchado na rua, eu vou me atrasar para minhas aulas, não sei o quê. Ele falava isso. O cara que já tomou adrenalina, daqui a pouco o cara tava batendo no balcão também, reclamando e falando: que absurdo isso. Ele pegou aquela informação externa, isso é uma sacanagem que estão fazendo comigo, que falta de respeito. Então ele já estava sentindo a coisa, aí ele interpretou aquilo como: vai dar ruim, vou me atrasar, vou ter problemas. Ele estava agressivo ali reclamando. Mesmo tipo de situação, outro paciente que também tomou, outros, né, que tomaram adrenalina, estavam ali na sala de espera, aí a pessoa que era parte do estudo, ao invés dela reclamar, ela falava: que maravilha, como eu tô empolgado, como é bom fazer parte da ciência, né? Nossa, que legal, já já a pessoa vai entrevistar a gente, nossa, que legal. Daqui a pouco os caras estavam abraçados, cantando música da fraternidade, da faculdade ali, e fazia amizade, trocava contato. O mesmo sentimento que causou raiva ali por causa de uma interpretação externa criou um laço, uma euforia. Ou seja, a anatomia dos seus sentimentos numa crise de ansiedade, às vezes de pânico ali, é a mesma anatomia de quando você sente um frio na barriga antes de entrar na montanha-russa, antes de pular de paraquedas, por exemplo. Então, o direcionamento a partir de uma interpretação mais precisa vai fazer com que aquela experiência, ao invés de ser agonizante, revoltante, seja eufórica, prazerosa. Só que por isso você precisa entender o que está acontecendo no seu corpo. Quando você está sentindo algo, você tem que repetir como se fosse um mantra para você: isso é só o meu corpo produzindo provavelmente noradrenalina e cortisol. É necessário que eu sinta isso agora? Por que eu estou sentindo isso agora? E aí você avalia o seu ambiente. Pô, eu estou sentindo isso porque eu vou passar numa entrevista de emprego, porque eu vou passar por uma entrevista de emprego, porque eu vou apresentar um negócio na faculdade. Mas, pô, não é um predador, um monstro que vai me atacar. Eu me preparei para isso. E para você se acalmar, que na hora que você está sentindo tudo isso, o sistema límbico está ali pulsando, produzindo tudo isso, é difícil do seu córtex, que é a parte racional que interpreta as coisas, funcionar de maneira lógica, eficiente. Qual que é o link que você vai fazer dessas três funções aí do seu cérebro? Que não tem como você não mandar um sinal e o seu cérebro não responder. A sua respiração. É isso, gente. A parte do automático com o que você está aí interpretando na hora é a sua respiração. É um sinal direto que você consegue, hoje, aí agora, mandar. Então, quando você estiver sentindo muito eufórico em alguma situação importante, por isso que você sempre está adiantado alguns compromissos que você vai ter, evitar estresse no trânsito, chegar em cima da hora, é importante, que aí você tem uma ferramentinha aí para você usar, que é a respiração. Você vai sentar, vai usar aqui o seu diafragma e vai fazer isso, ó. Ó, bem devagarzinho, ó. Você repete isso por uns 30 segundos. Segura um pouquinho por uns 10 segundos. Solta. A respiração vai mostrar para o seu cérebro que aquele ambiente que você está é um ambiente seguro. Isso é uma técnica de meditação que funciona para você acalmar. Se toda vez que você está brigando na internet, em vez de você ir lá e ser reativo, faz essa técnica de... O famoso pega 5 aí, cara. Toma 5 minutinhos, dá uma respirada. A respiração ela é intuitiva por isso, gente. Ela tá mandando um sinal pro seu cérebro que, opa, pode parar de produzir esse monte de neurotransmissor aí, porque a situação não é uma situação de ameaça. Você está respirando calminho, você vai... Opa, nossa, relaxei. A partir de que você relaxa, tendo essa interpretação correta do fenômeno, você consegue direcionar ele. E aí a situação agonizante vai virar uma situação de euforia, você vai ficar empolgado para fazer aquilo. Outra coisa que você pode fazer é prestar atenção nos seus sentidos. Qual que é o cheiro do ambiente? Como encosta ali, presta atenção no ambiente, nas coisas que você está encostando. Aí depois você repara no visual, você pode reparar numa coisa mais próxima, uma coisa mais distante, nas luzes aqui do ambiente. Então isso é você ficar mais no presente, não no passado ou futuro.
Às vezes você pode estar tendo uma crise de ansiedade porque você está arrependido, pensando num negócio lá do passado, ou com medo de uma coisa que ainda vai acontecer, uma hipótese. Então faça esse treino de respiração aí, que vai te ajudar a desenvolver a inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Na hora que tiver uma crise, você não é parte do problema, você consegue respirar, direcionar o que você está sentindo e pensar na melhor solução para aquele problema. Então, ó, respiração com calma, uns 3, 4 minutinhos já é o suficiente, gente, tá? Não tem tudo isso de tempo, 1 minuto que você fizer bem devagar, pensando consigo mesmo, isso é só, vou prestar atenção na minha respiração, isso é só uma reação bioquímica aí do meu corpo para uma situação de ameaça. E aí você vai acalmando o seu córtex, vai estar livre ali para funcionar, tá, qual que é a melhor maneira de eu resolver esse problema? Aí você vai ficar feliz, porque você vai perceber que a antecipação de uma recompensa, a produção de dopamina, vai te deixar motivado. Então, tudo começa com uma interpretação correta, tem uma rotina de estudo aí sobre os assuntos que você quer dominar. Num caso prático, é uma entrevista de emprego, então você estuda sobre a empresa que você vai fazer essa entrevista, sobre o perfil dos candidatos, né? Você tem técnicas de CPAPIAG e análise SWOT que você pode usar para isso. E aí você vai entender, pô, eu tenho o que essa empresa precisa, então é só eu estar calmo e oferecer. Você vai falar com uma pessoa, você está meio ansioso ali, imagina que você ficou meio que em câmera lenta, então você fala de uma maneira mais pausada, ao invés de você ir assim, não, você primeiro acalma, depois você se expressa, tá? Então faça esse treino diário aí, antes de dormir e assim que você acordar, 5 minutinhos desse tipo de meditação, põe uma musiquinha calminha ali e repara no seu ambiente, atenção plena. Na temperatura, no cheiro, na textura das coisas. É uma técnica extremamente efetiva que vai te ajudar nisso. Quer um livro sobre isso? Ó, o livro do Sam Harris, Despertar, você acha em português esse livro. Ele vai te ajudar muito a entender, né, sobre a ilusão do seu self e como você lida com esse tipo de estímulo. E tem algumas técnicas ali de meditação. Ele tem um app de meditação também, tá? E você acha alguns exercícios de meditação de atenção plena aqui no YouTube também. Tá difícil sozinho, né? Você pode vir se tornar meu aluno, tá? O meu curso tem um módulo que é sobre isso, desenvolver inteligência emocional, e a parte de interpretação tá tudo mastigadinho para você, do que te causa dor, tédio, e não se apegar aos momentos de felicidade, tá bom? Caso você não consiga sozinho, ó, olha aqui, vire meu aluno, você vai pagar menos que uma pizza aí para entrar na segunda turma aí do meu curso, e tá sendo muito legal acompanhar o desenvolvimento dos alunos, tá bom? Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Beijo do trouxa.